Bom, meu nome é Marlene Marchiori. Eu nasci em 15 de agosto de 1947 e trabalhei como oficial do Registro Civil Subdistrito Aclimação durante 50 anos. Não, eu nasci numa cidade chamada Guararapes, que fica no estado de São Paulo. Comecei a trabalhar no cartório lá, 5 de outubro de 1964, como auxiliar. Trabalhei por volta de 3 anos e pouco. Aí eu saí, fui trabalhar num Banco Bandeirantes, que não existe mais. Em 1970 eu vim para São Paulo. Aí em outubro, dia 1º de outubro de 1970, eu entrei para trabalhar nesse cartório, no qual eu fiquei até me aposentar, em 20 de setembro de 2020. Como era auxiliar, eu fazia estatísticas, tinha um livro, os livros talões, que não existe mais. Então, era feito o nascimento e era transportado nesse livro talão, que depois vinha para São Paulo, para o arquivo, né? Então, como a minha letra era bem redondinha, tinha que ter a letra boa, eu fazia esse tipo de serviço. Depois eu passei para escrevente, que aí eu já fazia nascimento, casamento, óbito, lavrava tudo isso. Mas no começo mais eram os livros talões. E datilografia, né? Porque não existe. Batia certidões de nascimento, dava entrada nos papéis de casamento. 50 anos, aí eu comecei como auxiliar. Auxiliar fazia as mesmas coisas de lá, menos escrever nos livros. Já não tinha o livro talão, mas eu não fazia. Mas era atendimento para o público, datilografar certidões de nascimento, casamento, óbito. Aí como tinha reconhecimento de firma na época, aí também ajudava no reconhecimento de firma. E aí depois, eu não me recordo bem, acho que em 72, eu passei a ser escrevente habilitada. Habilitada, então eu podia já escrever nos livros. Em 1900 e acho que foi 80, mais ou menos, a oficial maior, que era do cartório, ela faleceu. Aí eu subi para oficial maior, que hoje é o 5º, é o escrevente designado sobre o parágrafo 5º da lei. Em 81, então, a antiga oficial aposentou, aí eu fiquei como oficial, escrivã interina, no meados de outubro de 1981. E aí depois teve uma mudança, uma emenda constitucional, e pela essa emenda, quem estivesse no cargo entre interinidade e oficial maior, acabaria ficando como escrivã. Foi que eu fiquei, acho que foi no ano de 1983. Não, sala não, ficava no corredor, que não tinha espaço, porque o cartório aí, pequeno, então não tinha, eu coloquei uma mesinha pequenininha lá do lado, quando nós tivemos que admitir a primeira funcionária para me colocar lá para poder me ajudar. Então era um espaço minúsculo lá do cartório, que ficou por um bom tempo. Depois nós mudamos, né? Aí alugou, depois nós compramos uma sala, que hoje a Arpen está aí. A primeira presidente a gente era um pequeno grupo, acho que de 6 mais ou menos, e que eu participava muito das reuniões que era feita na Noreg, que ficava lá na Quintino Bocaiúva. Aí eles acharam melhor a gente fundar uma associação, porque o problema do registro civil é mais... Como que eu vou explicar para você? A gente tinha que correr atrás, né?
Aí vamos fundar a ARPEN, a associação, que nem nome não tinha. Aí, conclusão, o dia que ia ter a votação, a hora que eu cheguei lá, eu fui escolhida. Ó, ela que vai ser a presidente, então não houve votação, eu fui escolhida. Então, eu falei, eu não vou aceitar, porque eu não tenho essas habilidades de ficar conversando em público, correndo atrás das coisas, tudo. Aí eu tinha de suporte o já falecido Guedes, a turma que me colocaram. Então aí eu falei que eu fui escolhida, não é que houve votação. Eu cheguei, você vai ser a presidente, eu acabei sendo. E criamos a ARPEN que hoje está bem grande, graças a Deus. Foi uma sementinha que está dando bons frutos, né? Olha, ajudou muito, porque você tem mais as portas abertas, né, para muitas coisas. Chegava, que nem na época ele trabalhou na corregedoria, então a associação teve bastante acesso com o corregedor na época. Então, porque ele também trabalhava dentro da corregedoria. Então, tivemos bastante ajuda, sim. Olha, foi uma fase muito difícil para o registro civil, principalmente para aqueles que dependiam só de nascimento e o do óbito. O cartório onde eu trabalhava, eu não tinha maternidade, então eu não dependia. O meu serviço daí era o balcão, autenticação, reconhecimento de firma. Mas os outros oficiais que dependiam disso sofreram muito. Então a luta foi, mas nós tivemos muito apoio do Cláudio Marçal. Ele nos ajudou muito, sabe, com a lei, que aí acabou vindo o fundo para nós. O Cláudio foi uma pessoa muito importante para nós, do registro civil. Ele nos ajudou muito. Aí com o fundo já começou a equilibrar, né? Olha, na minha época a gente foi muito boa, porque o pessoal da Noreg tinha o Vanpré, sabe? Então, tudo que a gente precisava, a gente corria a eles. Eu não tive problema nenhum com eles, nem com as outras naturezas, porque era mais raro a Sinoreg e a Noreg, né? Pelo menos na minha época não teve problema nenhum. O Lázaro, o Matheus, o Flávio, que ajudava muito, que ele não, hoje ele é advogado, ele era do cartório de Utinga, de Santo André. Tinha o Odélio de Parelheiros, o Matheus, que depois ele foi para cartório de notas. Então ele era batalhador. Todos eles a gente corria atrás. O Guedes foi para mim um paizão. Olha, eu participei de quase todos que eu ia, viu? Acho que eu fui, acho que todos eles, e era bom porque era no Nordeste, né? A gente ia para lá muito. Acho que eu deixei de ir, acho que em 2 ou 3, o resto eu ia em todos. Com a mudança de todas essas leis, né? Eu acho, no meu entender, que foi a escolha certa que fizeram através de concurso. Se bem que, né, tem gente que trabalha há tantos anos como substituto, talvez seria dar uma chance para eles, mas... Na minha época, o desafio, a gratuidade foi difícil. E na época da implantação do computadores, que eu estava acostumada com máquina de escrever, caneta tinteiro.
né? Que eu sou dessa época. Escrevendo os livros, de repente começa... Ai, como que eu vou falar para você? A necessidade da gente se aperfeiçoar. Então, os computadores foi uma barreira para mim. Porque eu aprendi, eu ensinava, os programadores vinham, eu explicava para mim. Aí, quando chegava no dia seguinte, eu ensinava os funcionários. Quando todo mundo aprendeu, eu falei, eu vou voltar para minha máquina de escrever. Eu gosto de escrever. Eu não tenho essa habilidade com tanto botão. Os botões para mim são... Eu falei que tinha que ser on e off só, porque eu me atrapalho tudo. Então, para mim, eu tive dificuldade. Mais uma geração, você escrevendo, máquina de escrever. E, de repente, você tem que começar a aprender tudo. Aí foi difícil. É bem difícil, né? A gente que é de idade ainda, né? Teve várias, mas foi... Como que eu vou falar para você? Como a gente era... Aquela meia dúzia era muito unida, não foi tão difícil, sabe? Eu acho que não foi tão difícil, não. Deu para tirar de letra o trabalho nosso. Hoje eu acho mais difícil, porque todo dia tem uma mudança. Na nossa época, não, sabe, era um patamar assim que ia e não tinha. Agora eu vejo, porque eu ainda estou no grupo, não me tiraram do grupo, todo dia é uma novidade, e não tinha tanta novidade. Então eu não achei que foi tão difícil, não. Olha, o dia que eu saio minha aposentadoria, eu saiu e ainda eu fiquei uma semana trabalhando. Na hora que eu fechei a porta, que eu saí, que eu entrei, você vê, eu entrei dia 1º de outubro de 1970, eu deixei o cartório 1º de outubro de 2020, certinho. Eu cheguei na porta, eu agradeci, falei obrigado por tudo, porque aqui foi uma vida que eu criei meus filhos, né? Graças a Deus, eu construí tudo aqui dentro. Estou indo, obrigada por tudo. Não tive problema nenhum. Eu achei que eu ia entrar em depressão, os meus filhos achavam, mas eu estou tranquila. Meus filhos sofreram muito, os 3, porque eu saía cedo para trabalhar e ficava na mão de empregada. Depois eu levei 2 para trabalhar, trabalhavam comigo, né? O menino, o rapaz não, mas as 2 minhas filhas começaram cedo, tanto que a mais velha, ela se aposentou, ela vai fazer 45 anos e já está aposentada. Registrei elas com 12 anos e a outra se aposenta o ano que vem. Mas privava pouca, mas eles até falavam, mãe, vocês preferem, se um dia você morrer, você primeiro vai visitar, se tiver que votar, primeiro você visita o cartório e depois a gente. Então eu sinto muito porque na fase deles pequeno, que eu não fui presente, que eu ficava mais no cartório, porque ia cedo e voltava à noite e eles na mão de empregada. Estou resgatando eles, principalmente a do meio, né, que foi a mais que sofreu, coitada, e que eu deixei ela com um mês de vida, ela ficou na mão de empregada. Então hoje ela vem todo dia, porque o cartório é aqui perto, ela vem almoçar comigo. A outra também 2 vezes vem almoçar comigo também, que está aposentada agora, né? Então estou resgatando de pouquinho. Vem os netos. Mas que eu dei ela foi difícil, porque deixava
os 3 da mão de empregada, você não sabia o que acontecia, né? Esse foi a pior fase. Olha, depois que eu pedi a aposentadoria, eu me afastei por completo. Eu acompanho assim, porque eu estou ainda no grupo, então eu vejo os comentários, né? Mas eu acho que é meio difícil, tá meio difícil, sim. Porque são coisas novas, né? Mas bom para o público. Tá bom para o público. Que nem teve essas mudanças que nem a troca de nome. Na minha época não, tinha que passar por antes ia para promotor, para juiz, depois nós mesmos começamos a fazer dentro do cartório. Agora tá casamento, tinha que decorrer mais prazo. Agora parece-me, não sei direito como é que tá funcionando, mas é menos prazo, tá fazendo antes. Então acho que melhorou bastante. O público deve estar, principalmente para o público, né? Às vezes vinha um casamento, eu queria casar semana que vem, não pode. Parece-me que agora está podendo, eu não sei. Eu me afastei mesmo. Paternidade, tudo está mais fácil agora. Porque vai direto para o cartório. Que eu fui uma colega de trabalho para eles, ainda tem as amizades, tudo, né? Como amiga, assim, a gente sente, né, saudade, né? Sabe? Principalmente das reuniões que a gente ia, sabe? Trocava ideia, os congressos, que se encontrava pessoal, não só aqui do estado de São Paulo, mas o pessoal de fora. Isso eu sinto falta. Que agora, se tiver congresso, a gente não vai, né? Eu não vou. Mas era bom, viu? Aquelas viagens, principalmente para o Nordeste, era muito bom. Valeu. Foi o que eu consegui, né? Valeu. E se eu tivesse que voltar em outra vida para trabalhar, seria isso daí. Porque foi gostoso trabalhar. E foi gratificante. Muito gratificante ter trabalhado no registro civil. Principalmente contato com o público, né? Tudo, o pessoal, os funcionários. Eu tive funcionários que foi o primeiro emprego, que se aposentaram comigo. Então, valeu a pena.